Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Marqueteando. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito, mas muito, muito especial mesmo, não só na minha vida, como para a comunicação como um todo, para o jornalismo, para toda a parte de comunicação relacionada ao marketing digital e à comunicação digital. Eu vou conversar com o Renato Cunha. Renato, ele é formado em jornalismo e atuando nessa área, trabalhando com informação e conteúdo desde 1993. Entre 2022 e 2023, né, ele foi head estratégico de conteúdo e mídias da empresa O Novo Mercado, uma das maiores escolas de marketing digital de negócios do país. Renato também criou projetos para os canais de YouTube da empresa que mostravam conteúdos sobre o mercado digital como um todo. Ele contratou e gerenciou equipes responsáveis pela criação de conteúdos com uma pegada informativa sobre o mundo digital, uma pegada mais contemporânea, né? Não aquela coisa sisuda, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje no nosso bate-papo. Entre eles tinha o boletim de notícias, quadros sobre conteúdo dos livros dos grandes nomes de marketing digital, né? Renato também criou e gerenciou um portal de conteúdo de notícias do Novo Mercado. Lá ele lá ele conseguiu criar, né, um ambiente onde os quadros sobre gestão, marketing digital, notícias do mundo digital convivem todos juntos, né? Ainda existem espaços aí, né, tipo para SEO, criando tráfego orgânico para produtos de empresas, e também ele criou e gerenciou a operação de desenvolvimento de um talk show. Isso foi um projeto bem interessante que eu pude acompanhar, né? Que reunia grandes CEOs, né? De representantes de grandes empresas como TikTok, Mercado Livre, Hotmart, trazendo uma grande exposição e repercussão para a marca fora do nicho em que ela já atua hoje. Tudo isso ele conseguiu desenvolver por causa da experiência que ele tem e que ele vai compartilhar um pouco com a gente aqui no nosso bate-papo. Antes disso, o Renato tem uma experiência, uma vivência muito boa no canal GNT. Ele começou no GNT, na Globosat. Logo depois ele viu o convite para entrar na TV Globo e ajudar a montar o canal da Globo News em 1996. Sim, você que hoje assiste a Globo News, o Renato, quando ele chegou lá, era tudo mato. Repórter de programa Start e do Almanac. Em 2004, ele criou e atuou com o programa Agenda, programa muito legal. Foi apresentador, repórter do programa, que tratava sobre todos os tipos, né, de temas relacionados principalmente à questão de cultura, desde 2004 até 2010. Na mesma época, ele também criou e atuou com uma coluna de cultura nos jornais locais da Rede Globo, o Diversão e Arte. Então, se você está no Rio de Janeiro, você provavelmente deve lembrar aí do Diversão e Arte. Era nacional ou era só para o RJ, Renato? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o Gustavo falou, né? Não, o Diversão e Arte foi um projeto que a gente desenvolveu para os locais da TV Globo. E aí Legal, depois a gente mudou isso para São Paulo, né? E a Maju fazia em São Paulo, né? bacana. E depois Brasília, onde era uma outra menina para o DFTV, ou seja, para os jornais locais, a gente criou esse formato, né, de coluna de cultura, que era Diversão e Arte, e foi levado isso para outros lugares, outras praças que a gente quis, né? O Agenda, na Bacana. verdade, foi de 2004 a 2020, 2019, né? Perdão. Então, assim, não, imagina, foi bastante coisa. Mas, e aí, daí, essa experiência de TV, ainda vem ainda como será que você ainda vai falar aí, né? Legal, pois é, então, a vivência do Renato na Rede Globo foi muito grande, né? Ele passou por projetos ali no esporte, né? No esporte espetacular. Ele fez também fez também um trabalho como repórter no Video Show. Ele também trabalhou no Como Será da TV Globo, né? Ele co-dirigiu ali quadros do programa Como Será, e ele também fez parte da equipe dos programas Se Joga, É de Casa e também do Encontro, né? Com a Fátima Bernardes, que deixou de ser Encontro Fátima Bernardes, ficou só Encontro também da TV Globo. Então, assim, essa vivência, experiência de TV aqui, muito enriquecedora para o teu dia a dia também hoje, né, Renato? Eu acho que, assim, sempre agrega, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que toda experiência é válida, né? Lógico, a gente leva isso para o trabalho, leva isso para a vida, né? Legal. E toda a parte estética,
né, que eu acho que a TV tem uma preocupação com a qualidade, né, de vídeo, áudio, etc. A gente começa a ver isso agora também, né, na parte de internet, né, do marketing digital para dentro do YouTube, para as áreas que escoam conteúdos, né, de vídeo e áudio, né, o YouTube, o Spotify, TikTok, né, e assim vai. Então, eu acho que isso é um ativo muito grande, porque eu levo essa experiência para dentro, né, desses canais que eu trabalho hoje em dia, né, e aí eu procuro fazer o que? Uma imagem com mais qualidade, um equipamento que eu consiga captar melhor essa imagem para poder contar melhor essa história, né, um áudio que realmente as pessoas consigam ouvir, né, bem, e principalmente quando a gente faz um podcast, isso vai para o Spotify, né, o Originals e tal, e assim vai. Então, assim, essa experiência de TV me deu essa bagagem para poder saber o que realmente vale a pena e o que não vale para usar quando o assunto é produzir conteúdo digital. Legal. Então, Renato, assim, primeira pergunta aqui, né, do nosso podcast, né? O jornalismo que você praticou, né, após se formar, né, pensando lá quando você saiu da faculdade, começou a atuar, lá no início da sua jornada ali na Globosat, com o jornalismo que você vem praticando hoje, né, nos seus últimos anos e trabalhando, você vem trabalhando, você percebe que é uma pegada muito diferente? Caso sim, Sem né? dúvida, As sem diferenças dúvida. principais que você destaca nessa mudança, né, entre o que você viveu ali no início da sua carreira e o que você vive hoje fazendo jornalismo. Eu acho que tem grandes diferenças, né? Primeiro, porque eu acho que antes você tinha um jornalismo menos sensacionalista, né? Que hoje em dia é o que você tem muito, né? Você tem hoje as fake news, né? Que são super faladas. Por quê? Porque você passou a ter outras ferramentas de comunicação, no caso, Facebook, o Instagram, né? O YouTube, né? O TikTok. Então, você tem muita gente com uma ferramenta na mão em que ela pode postar alguma coisa que não é verdade e até que se prove o contrário. E, infelizmente, aqui, né, no Brasil, a gente tem muito isso. O cara já é culpado, né? Mesmo Exatamente. sem provar É. nada. Então, isso ficou muito perigoso, né? Então, criou-se um estilo de contar histórias, eu não digo nem jornalismo, porque você conta histórias, jornalismo você tem que apurar os dois lados para dar a notícia primeiro, então esse é o princípio básico, né, do jornalismo, você não tem tanto hoje em alguns meios, né? A TV continua fazendo um jornalismo da forma, né, tradicional, mas acho que também a abertura de outros canais também, com essa pegada mais sensacionalista, é ruim, porque você acaba não ouvindo do outro lado. Aí você tem uma politização também do jornalismo, que é ruim, né, na verdade. Então, para todos os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, né, ou seja, noticiários tendenciosos. Então, acho que quem perde é o cidadão, é o público, né, porque você passa a ficar como se estivesse dentro de um barco no mar agitado, você não sabe para que lado você vai e quem está falando a verdade, né? Então, isso mudou bastante, Entendi. né? E o que eu tento fazer para os meus conteúdos é sempre contar com o maior número de informações possíveis, né? Então, se a gente vai falar sobre um livro, como era na época do Novo Mercado, né? Se a gente vai falar sobre um conteúdo, um SEO ou qualquer outro tipo né, de estratégia de marketing ou de curso que fossem ser falados, ou vendidos, né, ou eventos, o ideal é que você tenha o maior número de informações possíveis, que é para o cara quando for ter acesso a esse vídeo, ele não tem nenhuma dúvida, né? Ele saber exatamente o que ele vai consumir ou o que ele vai comprar, né? Para poder realmente entrar sem ter nenhuma surpresa. É, hoje, muitos infoprodutores, né, o nome que a gente dá aí é basicamente esse, né? Isso. Hoje, muitos infoprodutores, eles atuam com o desenvolvimento de conteúdo distribuído de formas diferentes, né? Você observa uma mudança no consumo do conteúdo? Onde é que eu quero chegar com essa pergunta, né? Na sua opinião, as pessoas elas estão lendo menos, elas estão menos pacientes para consumir a informação, e aí por isso elas acabam buscando formatos de informação como vídeos e infográficos, e muitas vezes a informação ela vem resumida demais ou com um nível de detalhe que muitas vezes fica deixando você ali no conceito superficial da notícia ou do conhecimento. Eu acho que as pessoas ficaram muito preguiçosas, né? Assim, isso, uma experiência básica que a gente pode ver é você dá um lápis e um papel, uma caneta e um papel a pessoa escrever, algumas nem vão saber fazer isso direito. Por quê?
porque elas usam teclado, né? Então, assim, e essa coisa da leitura dinâmica, que é boa para um lado e ruim para outro, né? As pessoas não querem se aprofundar mais, as pessoas leem menos, né? Isso é ruim, né? As pessoas leem menos e hoje em dia você tem um conteúdo que está para a galera muito jovem, que ele é muito ruim de português, né? Ele não É, concorda com o verbo direito, ele fala errado, usa o pronome pessoal do caso é até errado, né? Então, assim, você tem uma geração em que você é legal falar daquele jeito porque você está cortando palavra, né, você tecla dizendo menos coisas no WhatsApp. Então, assim, essa preguiça, ela acaba acarretando o quê? Uma falta de cultura intelectual ou de inteligência para livros, leituras e todo uma coisa que você desenvolve para a educação, né, dos seus filhos ou das pessoas que estão, né, com você, que acaba impactando até numa própria entrevista de emprego, é. né? Você vai acabar, numa entrevista de emprego, uma pergunta que às vezes o cara faz para você do RH, para entender a sua cultura geral, e você pode acabar sendo mal nessa, porque você não lê, porque É. você não assiste conteúdos realmente mais profundos, né? Você só quer uma coisa rasa. E Então, se muitas o cara de vezes, repente Renato, pede perdão, eu acho que nada, além disso tudo que você está falando, eu acho que muitas vezes também a pessoa não está aberta à crítica construtiva, né? Você está falando sim, aí, né? O cara, ele fala errado e se você chama a atenção dele, ele ainda se sente ofendido. sim, sim, Ele não, sim, tem isso também. eu ficaria agradecido, né, se alguém viesse dizer para mim que eu tô de repente pronunciando o nome de um de uma pessoa errada, né? Seja um autor gringo, alguma coisa assim. Mas a pessoa não, a pessoa ela fica chateada se você falar assim, ó, não é menos, né? Não é meia, né? Tipo, meia é só o que você põe no pé, é meio, né? Então assim, Sim, são coisas que a gente sim, vê bem, né? Ah, eu sou meia complicada, ela é complicada só da metade para cima ou da metade para baixo. E aí quando você fala, não, mas não se fala meia, ou até quando você fala o correto para ver se a pessoa pega, né? A famoso pega a visão. A pessoa fica chateada, fica ofendida, pô, mas você está me corrigindo e tal. é. É, eu acho que as pessoas ficaram sensíveis demais para críticas construtivas, né? Meio que uma sensação tipo assim, não, eu tô aqui, isso aqui é uma zona de conforto, não quero mais evoluir, tá tudo certo. Não, isso impacta até em você mesmo, você vê. Eu fico muito assim de corrigir alguém, na verdade, né? Mesmo que eu tenha uma intimidade grande. Então, assim, depois, até para você poder editar, o nome do autor é Seth Godin, Ah, não é perdão. Seth Godin, Boa, é Seth, boa. Seth Godin, que é Seth o cara Golden. do marketing, é Seth Godin, um carequinha figura. Exato. Então, assim, voltando, eu acho que ficou tudo muito no campo do isso é preconceito, você sendo preconceituoso, isso extrapola às vezes um pouco. Realmente, preconceito é muito mais uma autodefesa, né, para falta de cultura de algumas coisas, né, de algumas pessoas, e é ruim. Outra coisa que está em paralelo é a falta de leitura, as pessoas não leem mais, isso é ruim, né? E as crianças, eu tenho, até por causa da minha filha, né, que é pequena, tem 7 anos, mas ela lê, ela vai na biblioteca, se interessa, por quê? Porque a gente incentiva. Porque Isso. senão ela ficaria só no YouTube, só na televisão e tal, não sei o quê, e isso não agrega muita cultura, porque está muito raso, né? E eu Você acho não que o aprofunda. exemplo também, né, Renato? Assim, se a Duda vê você lendo, ela vai pegar um Sim, livro para ela ler. vai pegar o Se livro ela para vê ler, você só no exatamente. celular, no Stories, né, do Instagram, ela provavelmente vai achar que, Fatalmente. né? Então, É, assim, é. eu outro dia tive que dar uma sugestão, né? Assim, tava com E uma você tem isso em pessoa. casa, esse exemplo também em casa, Pois né? é, Então, pois assim, é é. isso. É Então, muito do que a assim, gente faz, né? eu outro dia falei, né? Falei assim, eu fiquei constrangido, porque eu tive que dar a dica para uma pessoa que tipo, tinha uma super dificuldade ali de falar, de pronunciar as coisas corretamente. E eu queria dizer para ele, sinceramente, assim, rapaz, você precisa ler melhor, porque você lendo mais, você vai adquirir um novo vocabulário e você consegue colocar palavras que vão enriquecer o que você fala. Mas eu falei, se eu falar isso, ele não vai lidar bem com essa crítica. Então eu falei para ele assim, eu falei, cara que você gosta qual assunto que você gosta? Aí ele falou, eu gosto de mangá. Eu falei, pô, por que você não passa a ler mais sobre mangá? Que eu acho que isso vai te ajudar. Porque eu falei assim, bom, ele vai ler sobre o que ele gosta, sobre o que dá prazer Conhecer para sobre a ele, cultura japonesa, né? Então, isso. assim, E dá aí para ele vai enriquecer. pegar o vocabulário e com esse vocabulário ele melhora
a fala dele. Foi a forma que eu encontrei, né, de conseguir tentar ajudar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renato. Qual o papel, né, da boa produção de conteúdo dentro da estratégia de marketing das empresas? Você poderia citar um exemplo recente que você tenha ou que esteja dando certo e que você esteja trabalhando justamente nisso agora? Se você puder, é claro. Claro. Não, então, a gente, né, hoje em dia eu gerencio, né, o conteúdo de marketing, né, de conteúdo que vai para as redes do YouTube, Instagram, né, e quando a gente bota também no TikTok, às vezes, da First Line, que é a maior empresa especializada em Land Rover, fora as concessionárias, né, do Brasil, né? Então, eles têm uma área enorme, são 4.000 metros de oficina e showroom, né, e mecânica, etc. E tal, todas Legal. dedicadas a uma marca, ou seja, é um trabalho de nicho. E isso já é uma diferença muito que tem uma pegada muito de marketing, né? Tipo, aonde eu vou fazer diferença, né? O que que eu sou diferente? Ele não é um multimarcas, ele é uma marca especializada, ou seja, o cara que realmente, né, quer comprar uma Land Rover e tal, vai neles, porque sabe que eles têm um serviço especializado. Então, a gente busca muito entender o que que esses clientes gostam. Então, caixinha de perguntas é importante, porque você tem a noção de para onde seu público está olhando, quais são as maiores dúvidas, e aí você começa a programar o seu conteúdo para tirar, sanar aquele tipo de dúvidas, né? Então, uma bolsa de ar, o que que ela é, o que custa, quanto é, qual a manutenção, para que que ela serve, né? Motores, tem muita gente que pergunta sobre tem dúvidas de motores, né? Ou se o carro realmente é bom ou não, etc. Então, a troca de experiências nas próprias plataformas, né? Principalmente no Instagram, né? E no TikTok, TikTok. né, ele te dá, e no próprio YouTube também, nos comentários, ele já te dá um norte para você entender que tipo de conteúdo você vai fazer para aquilo, né? Então, a gente experimentou fazer um reality, né, que é o Esse Vai Dar Trabalho. Então, carros que entram com determinados defeitos, né? O que que a gente vai fazer? Primeiro dia, poxa, o carro chegou com... Né? Então, ele tem um storytelling também, e isso é legal de trazer, e isso tem a experiência da TV, de como contar aquela história ali, né? Então, o primeiro dia, como é que ele chegou, segundo, depois, no segundo episódio, o que que a gente vai fazer para resolver, e o terceiro dia é o carro pronto, e aí entregando. No meio disso, tem os confessionários dos donos da oficina, do mecânico, falando: eu acho que vai dar certo, acho que não vai dar, eu estou, né, com a expectativa disso ou daquilo. Ou seja, é um formato que você vê no Big Brother, mas que você pode empregar no seu produto, Sim. né? Legal. Criando o quê? Você está criando, né, um roteiro para prender a atenção do cara. Putz, será que deu certo aquilo ou não? Vou ver no próximo episódio. Então, assim, você pode adaptar várias estratégias, né, de como pegar esse cliente, mas o importante é saber também fazer essa pesquisa, né, de para que lado ele está olhando, né, para que lado o seu cliente está olhando, o que que ele quer saber, né, o que que ele gosta, né, na sua marca que você pode exaltar. Então, essa troca é muito importante, fazer essa pesquisa é importante, né? Legal. E aí, Renato, assim, na tua opinião, né, pela tua experiência, você acha que hoje o empresário ele ainda possui uma dificuldade de perceber o real valor da produção do conteúdo informativo na construção de marcas fortes e que trazem resultados? Exemplo, eventos ainda são vistos como caros, produção de vídeo também, né? Você acha que os empresários ainda estão muito é, focados ali no last click, ou o que não gera lead, o que não gera venda é descartável, se não gerou lead, se não gerou venda, aquela coisa ali meio do moedor de carne, ou você acha que o pessoal já está abrindo mais a mente, vendo as coisas de uma maneira diferente? Qual a tua percepção do mercado hoje com A gente relação... tem Então, acho que a gente tem dois momentos aí, né? Acho que a gente tem o momento da pandemia e o pós-pandemia, né? Que influenciou muito nesse mercado digital, até porque a gente cresceu, sei lá, 5 anos em dois, até mais, né? Em Sim, relação à entrega de serviço, né, no digital. Acho que não, os empresários ainda têm uma visão ainda de que a pandemia, de como está, muitos deles, né? Mas acho que já tem os caras que não vou nem chamar de visionários, mas os caras mais espertos que estão olhando e falando, não, já acabou e agora a gente precisa readaptar à situação que é hoje em dia, porque o cara voltou a sair,
ele voltou a ter o carro dele para andar, botar gasolina. Ele tem os gastos que ele tinha antes da pandemia e que ele não gastava com produtos digitais, às vezes, né? Porque ele não está mais em casa. Ele voltou a trabalhar muita gente no presencial também. Então, assim, você precisa se readaptar a essa realidade. E, para isso, também você precisa se readaptar ao formato das coisas que você faz. Né? Na pandemia, ninguém estava se vendo, se encontrando, então gravar vídeo era mais difícil. Né? Então, você fazia com vídeo em casa mesmo e tal, tranquilo. Uma qualidade de vídeo ruim, um áudio também, às vezes, ruim, na maioria das vezes. Hoje em dia, você tem algumas pessoas, assim como a galera da First Line tem, né? O pessoal do mercado também, de você ter um olhar mais dedicado à qualidade do que você faz, né? Acho que a First Line tem mais isso até, né? O novo mercado ele ainda ficou está muito parado ainda no tempo da pandemia e queimando muito combustível ali também ainda, esperando um retorno de público que ele não tem mais tanto, né? Mas acho que quem tem essa visão, como o pessoal da First, é de vamos investir aqui num padrão de qualidade que é para justamente a gente igualar o que a gente tem de produto físico, que é a manutenção de carros, a venda, né, a oferta que eles têm, que é um produto de alta qualidade, são carros muito caros, carros de alta qualidade realmente, não é? Não é um carro popular. E o produto que você apresenta no vídeo, ele precisa ser um produto de qualidade, um produto muito bem feito, bem desenvolvido, né, com todo um tratamento gráfico, de áudio, de vídeo. Então, eu acho que isso começa a crescer agora. Eu vejo uma pequena migração de pessoas que estavam na TV ou que em algum produtoras, etc., começando a fazer trabalhos para pessoas do mercado digital, né? Então, assim, tem já esse movimento. Não acho que ele é grande, mas acho que ele já tem né, uma cota razoável, mas acho que ainda falta ainda a galera entender que, cara, as coisas mudaram e a gente precisa se readaptar e entender realmente que as coisas precisam ter mais qualidade para os produtos venderem ainda mais, né? E não adianta ter pressa, porque agora as pessoas não têm mais esse tempo disponível em casa, elas estão fazendo a vida acontecer. Então, assim, cara, você tem que ter um olhar de longo prazo, não mais um moedor de carne para coisa rápida, porque isso não vai funcionar. Legal. E aí, Renato, assim, para a gente chegar aí ao fim do nosso bate-papo, Calma você... já. Pois é, rapaz. Pois é. A ideia é Tá tão não. bom, pô. Pois é, a ideia é não deixar o pessoal muito entediado aqui no Não, nosso imagina, tô bate-papo. brincando. Então, o que eu queria saber é o seguinte, né? Você tem uma garotada aí, né? Por exemplo, a sua filha ainda é jovem, o meu também, né? Assim, são. E provavelmente talvez vão trabalhar com profissões que talvez nem existam ainda. Mas assim, para essa garotada que já está na faculdade, qual o conselho que você daria para eles hoje, para eles poderem atuar no mercado, ou para quem já está atuando, para se manter no mercado? Como é que eles devem perceber o jornalismo e como é que você acha que vai ser o jornalismo do futuro para que esse pessoal que está entrando no mercado agora, de repente, não se decepcione ou se romantize muito com o que normalmente a gente vê no mundo acadêmico, entendeu? Eu acho que tem essa quebra de expectativa é importante, porque essa romantização existe, como você falou, e ela não é, aqui fora não é assim, muito pelo contrário, Todo mundo né? faz jornalismo achando que vai apresentar o Jornal Nacional, né? Pois é, e não vai. Então, assim, e a TV, mesmo sendo grande, né, hoje em dia ela também sofre as consequências econômicas, etc., da situação toda, né, que tem de crise ou enxugamento das empresas, né? Então, assim, hoje em dia você não tem mais uma TV forte onde você, eu vou trabalhar numa TV grande, seja na Record, SBT ou na TV Globo, onde for, e que eu vou ganhar bem e vai ser ótimo. Não. Assim como as outras empresas também têm essa coisa de você ter um cara fazendo várias funções e ele ganhar um salário só, e não vai ser pela mais alta, fatalmente, né? É, que é uma pena, você tem esse acúmulo de funções, até multifuncional, às vezes, ele não é tão espetacular assim para você que está sendo multifuncional, né? O importante é você ter as suas especialidades, saber uma coisa específica, saber as outras também, mas ter sempre uma, uma característica que você fala, pô, isso aqui é meu diferencial. Porque essa é a grande pergunta do cara, do gestor, o do RH, quando vai te contratar, por que você é diferente dos outros caras, né? Por que eu devo te contratar?
né? O que que você tem diferente para a minha empresa, né? O que que você pode trazer de diferente? Então, acho que as pessoas precisam ler bastante, ler muito, consumir informações de vários meios, livros, de televisão ou de vídeos mesmo na internet para saber o que está sendo feito, mas saber filtrar também o que é real ou não nessa história. Eu acho que o ideal, o grande lance é você trabalhar a sua criatividade. Trabalhar a sua criatividade para saber aonde você vai empregar o seu talento. Você, por exemplo, é um cara que eu muito para mim inspirador, porque eu lembro que você estava falando de marketing digital numa época que ninguém quase falava nisso, né? Lá atrás, pô, eu lembro que você ia dar aula, né? Me chamou para uma palestra junto com a Cecília até. Então assim, cara, ali você já estava olhando lá para frente e os caras nem estavam falando disso, sabe? Então, assim, você é um cara visionário, tem essa visão, entende, né, do mercado, e isso é muito importante. E as pessoas precisam aproveitar esse tipo de ativo, de potencial das pessoas, né? Então, assim, cara, para mim é um cara visionário, um cara que sabe, olha, sabe o que tá, né, o que a gente tem para fazer lá na frente. Então, assim, isso é muito importante. Acho que esse é o grande ativo que a gente tem para levar para as empresas, né? Acho que esse é o grande conselho para as pessoas seja um visionário, tente trabalhar sua criatividade para ver o que você pode fazer diferente, né, em qualquer lugar que você esteja disposto a ingressar, entendeu? Criatividade, saber trabalhar em equipe, ser uma boa pessoa, não ser um mau colega, não ser um cara que está ali para passar rasteiro em ninguém, porque cada um tem o seu espaço, entendeu? E você precisa ser um cara legal, correto e muito competente. Legal, você colocou uns pontos legais, né? Assim, para quem é novinho, vocês não vão entender a piada interna, mas para quem é old school, o Renato praticamente nesse conselho final ele quis dizer o seguinte: vocês precisam ter olho de tendera. E aí vai pesquisar no Google o que que é o olho de tandera para vocês entenderem como é que a gente se entretia quando a gente era juvenil, igual a É, vocês, entendeu? Era um desenho da época que passava ali, acho que no show da Xuxa, Thundercats. né? Thundercats. É, E o passar rasteiro, eu acho que também é bem interessante, né? Assim, o mercado se fala, as pessoas se conectam, se conhecem. Então, assim, você tem que tomar cuidado com a sua esperteza, né? a Assim, sua malandragem, a sua esperteza no sentido de prejudicar alguém, porque uma hora as pessoas vão, o mercado se fala, uma hora vão saber, né? Sempre existem duas versões, então assim, você pode contar a tua, mais linda que seja, mas as pessoas vão sempre escutar uma versão diferente. Então, nunca Renatinho, eu fecha queria. portas, né? Nunca Oi? fecha portas. Nunca Exatamente, fecha né? E portas. nunca fecha portas, né? Assim, isso às vezes é um pouco mais difícil, né, Renato? Mas. Mas por você, né? Eu digo É, assim, exatamente, eu acho que é por aí sai numa mesmo. boa, né? Se É, o cara, às vezes, não tem um caráter legal, tudo bem, não é um problema seu, mas você evitar é. esse conflito, né? E eu acho que assim, o conselho que eu daria, né, é tipo, quando você é jovem, dependendo do seu temperamento, nunca foi o meu caso, porque eu sempre tive um temperamento muito tranquilo. É Mas se eu pudesse dar verdade. um Uma conselho para os mais sinceridade. jovens, assim, quando o Renato fala de fechar as portas, o maior desafio, né, para quem tem temperamento um pouco mais forte, é fazer isso que o Renatinho falou, né? Não se prejudicar muitas vezes, né, na hora de sair. Então, para quem é jovem aí, está pensando em comunicação digital, mercado digital, o mercado ele sempre vai ter muita oportunidade, talvez menos em algumas áreas que a inteligência artificial tá vindo para suprir, né? Tipo, não para substituir, mas para ajudar ali a ganhar uma escala. Mas eu acho que assim, Renato, queria te agradecer do fundo do meu coração. Imagina, eu que agradeço muito. Renato é um amigo de anos, gente. Assim, é um cara Verdade. muito querido. É um cara que, quando eu era chato na quinta série, ele já me defendia ali do Borges. Não deixava os meninos maiores me baterem. Porque eu era um moleque bem pentelho, bem chato. O Renato já me defendia ali. Enfim, a gente foi criando uma amizade muito bacana. Ele é meu compadre. Eu tenho uma honra muito Verdade. grande de ser amigo, Também. irmão dele aí há anos. E, cara, super obrigado por toda essa tua experiência, essa troca aqui no Marquetiano. Sem sombra de dúvida, vai enriquecer muito para os nossos Eu, telespectadores aí. eu que Telespectadores não, agradeço, para os nossos ouvintes ouvintes. do Então, eu podcast. agradeço o convite e para mim é uma honra.
tá aqui, tá no Marqueteando, falando para uma galera jovem que está chegando no mercado também, uma galera que já está no mercado também, está querendo, né, refrescar a cabeça. Eu acho que a ideia é muito legal. Os outros convidados, né, vieram antes também, tem muita coisa para acrescentar, então acho que é sempre uma aula, na verdade. O Gustavo tem essa pegada de aula, né, professoral, que é legal para caramba, né? Nem muito profissional não tem, às vezes o cara não tem nem paciência para ensinar, mas eu acho que a galera tem que aproveitar, assim, cair dentro do marketeando para ficar por dentro das coisas que estão rolando no mercado aí. Maravilha, Obrigado. cara. Super obrigado. Valeu. Falou.